Vamos lá, o que é uma reforma tributária? Essa expressão, ela tem ela não tem um único sentido, né? Ela vem sendo empregada há bastante tempo com sentidos diferentes. Muitas vezes pequenas alterações, pequenas modificações que foram feitas ao longo do nosso sistema tributário, ele não é imutável, ele não é o mesmo de anos atrás, de décadas atrás, ele vem sofrendo pouco a pouco, paulatinamente, uma série de modificações. E muitas vezes se chama essas modificações de reforma tributária, né? Mas quando a gente pensa, fala, quando surge uma polêmica a respeito de reforma, não é exatamente isso, não é exatamente nesse sentido, né? A gente pensa numa reforma estrutural que vai dar uma mexida na estrutura do sistema, como a tão falada unificação do ICMS, que já se falou várias vezes, né? E que encontra muitos, sempre encontrou, né? Até agora, muitos obstáculos, uma vez que os estados, nós temos 27 estados na Federação Brasileira, né? 26 mais o Distrito Federal, que não tem uma posição única a respeito do assunto. Eles batalham, pelo menos sempre batalharam até agora, não sei o que aconteceu, né, na última semana, por posições diferentes. Nós temos estados produtores, estados consumidores, enfim, a guerra fiscal que a gente acompanha no dia a dia, de modo que eles não têm a mesma posição. Podemos dizer que são quase que 27 pedidos ou pretensões diferentes de reforma tributária para o campo da tributação estadual. Agora, também a expressão reforma tributária, ela tem em si um mito, ela traz consigo um mito de que haveria, em algum lugar do planeta, um sistema tributário ideal, que eu vou chamar aqui vou apelidar aqui no meu delírio aqui de sistema tributário alfa, que deve ser seguido, ou deveria ser seguido por todos os demais do mundo, do planeta. Então, existe em algum lugar, um Shangri-La, um paraíso qualquer, um sistema tributário alfa que é perfeito, ideal, né? E estaremos fazendo uma reforma na medida em que nos aproximarmos desse sistema tributário alfa. O problema é que esse sistema alfa não existe. Não existe um sistema tributário que a gente possa chamar de perfeito, de acabado, em lugar nenhum, né? Os sistemas estão em constante evolução, né? Então, assim, o que vem, mas enfim, dentro do nosso contexto, do que nós vamos discutir no nosso encontro de hoje, reforma seria aquela mexida estrutural, né? Que traga simplificação, que traga justiça e que coloque o Brasil no caminho da evolução econômica, porque até agora a tributação só tem atrapalhado, né? Ela só atrapalha o desenvolvimento, só atrapalha o empreendedorismo, né? Então não há uma preocupação, nunca houve uma preocupação dos governos em fazer com que a tributação coloque o Brasil na trilha do desenvolvimento econômico, né? E há quanto tempo se espera por uma reforma com essas características, ou com esse perfil, né? Olha, você está vendo aí a imagem do Fred Flintstone, no tempo das cavernas, lendo o seu jornal, e esse jornal já estava falando, né, de reforma tributária. Eu escuto falar em reforma tributária desde 1979. Né? Em 1970 foi o ano em que eu fiz 5 anos de idade, e naquela época eu lembro que minha mãe, muito católica e tal, falava do retorno de Jesus Cristo vai voltar, não sei o que e tal. E um pouco mais tarde, em 79 foi o ano em que eu fiz 14 anos de idade, e lembro do meu pai, contador, planejador tributário, né, o melhor que eu conheci na vida, planejador tributário. Meu pai era aquele cara assim, é ainda, né, mas ele está um pouco afastado da profissão, mas na época eram muitos e muitos empresários que chegavam a ele com problemas insolúveis, né? Problemas que outros profissionais não tinham conseguido resolver, e ele destrinchava tudo aquilo, e aquilo me enchia de orgulho, né? Meu pai é fera nesse assunto aí. Mas eu lembro que em 79 os empresários perguntavam a ele: quando é que vai vir, doutor Adir Amaral, a reforma que vai mexer com tudo, que vai mudar tudo, que tudo vai mudar? Ele respondia assim: vai vir junto com Jesus Cristo, né? Quando ele voltar, a reforma, ele vai trazer junto a reforma também. Então, o pai sempre foi muito irônico, né? Até hoje é. E digamos que a reforma que a gente espera, que os profissionais da área esperam, a reforma que
simplifique, né, que traga desenvolvimento, né, que coloque o Brasil nessa trilha e que seja justa. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Então existe assim muito mito, um grande mito sendo propagado por essa pseudo-reforma que está acontecendo agora, de que ela vai simplificar, de que ela vai trazer justiça, de que ela vai trazer desenvolvimento, quando na verdade não é nada disso, é justamente o inverso, né? Nós vamos mostrar isso aqui. Agora, não vai faltar trabalho para os advogados, né?